Primeiramente, eu agradeço a Deus que nos concede esses momentos de estarmos juntos aqui neste local para falarmos a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu agradeço os irmãos de Curitiba que lembraram do meu nome, me convidaram para apresentar estas palavras baseadas no livro de Hebreus. Homens dos quais o mundo não é digno. E eu agradeço a Deus por isso, porque eu estou aqui realmente para falar a homens dos quais o mundo não é digno. Amém. Eu fui incumbido de falar sobre Hebreus 2, do versículo 5 até o 18, são 14 versículos, mas como a leitura é muito extensa, eu vou me ater a alguns versículos principais desse trecho, onde fala, primeiro, do modelo exemplar que nos é apresentado. Alguém que realmente provou que o mundo não é digno dele, Jesus Cristo. Nós vamos agora falar daquele que serviu de exemplo para nós, aquele que realmente sofreu. E a minha parte tem o título de Obreiros que suportam a dor da luta. Obreiros que suportam a dor da luta. Quem são esses obreiros que suportam a dor da luta? É aqueles que, aceitando a Jesus Cristo como seu Salvador, eles não desistem em momento nenhum. E eu vou ler o porquê disso. A definição de suportar, quase todos nós sabemos. Suportar é aguentar, é sustentar alguma coisa pesado em cima dos ombros, é estar à prova de alguma coisa, é realmente sofrer, é tolerar aquilo que nos é imposto como sacrifício. E esse assunto não é muito abordado porque ninguém gosta de ouvir falar de suportar dor, ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de assumir peso além das suas capacidades. E nós vamos falar aqui de uma pessoa que assumiu isto realmente no nosso lugar. E depois dele nós viemos. E agora nós vamos ver o porquê do exemplo que nós tivemos. Por que nós devemos suportar a dor na luta? Suportar a dor como Jesus suportou. Nenhum homem tem essa capacidade. Por quê? A passagem começa dizendo: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Não foi a anjos que foi dado esta tarefa de sofrer pelos homens. Não foi aos homens que foi dada essa tarefa, porque nenhum homem se sujeitaria a esse sofrimento. Mas foi a Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é que assumiu todas as dificuldades da vida. E vamos para o versículo 9, que descreve, 9 e 10, descreve tudo o que Jesus fez, tudo que ele suportou, tudo que ele aguentou para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Versículo 9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. A obra de Cristo, resumida em algumas palavras. O versículo 9 diz: ele foi
coroado de glória e de honra pela graça de Deus. Mas para que isso acontecesse, diz aqui o versículo, ele provou a morte no lugar de todo homem. Jesus Cristo assumiu o compromisso para que nós tivéssemos este exemplo. E ele diz no versículo, o escritor diz no versículo 10, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Se Jesus não fosse conduzido à glória por Deus, nós também não tínhamos sido conduzidos à glória como filhos de Deus. E é isso que nós temos que assumir como modelo de Cristo. O versículo 16 diz, pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus Cristo, ele mesmo sofreu em nossos lugares. Por isso nós estamos aqui agradecidos a Deus, porque a luta que nós enfrentamos não é essa luta. A dor que nós sofremos, a dor que nós às vezes enfrentamos, não é nem um pouquinho essa dor que Jesus Cristo sofreu. Nós tivemos oportunidade há poucos dias de estudar lá na 9 de julho o livro de Zacarias, e lembramos de uma passagem em que Jesus quase teve as suas pernas quebradas no momento do sacrifício. Mas nós não temos em nenhum momento as nossas pernas quebradas. Nós temos todo o nosso corpo inteiro para trabalharmos para Deus. A dor que nos é imposta às vezes não chega a ser nada perto da dor de Jesus Cristo. E é por isso que ele é um modelo para que nós possamos hoje enfrentar a dor da luta. Que dor da luta nós enfrentamos hoje? Quem sofre tantas dores no mundo de hoje como pregador do Evangelho? Como Jesus sofreu? Será que o nosso sacrifício é tanto quanto o de Jesus? Nem um pouco. Porque nós estamos aqui para trabalhar pelo Evangelho. A explicação da nossa missão como obreiro vai de encontro àquilo que Jesus deixou para nós fazermos. A nossa obra, o nosso trabalho. Pregar o Evangelho hoje é muito fácil perto da missão de Jesus. E a obra da cruz é aquilo que nos inspira a fazer o trabalho hoje. Nós temos mostrado a todos os homens nos dias de hoje que nós estamos praticamente num mundo fácil de se viver, mas aquele que é indigno do mundo é aquele que realmente está fazendo a obra de Deus, e sem nenhuma dor. Jesus Cristo sofreu as dores por nós, e nós podemos ver isso em toda a Bíblia, que nós estamos apenas fazendo uma parte do trabalho. A outra parte que se refere a nós agora como homens, é a parte nossa, de obreiros dos quais o mundo não é digno. Graças a Deus que estamos aqui hoje, porque podemos colocar em nossas mentes que nós não somos dignos do mundo lá fora. O mundo não nos merece, e espero que isso esteja cravado no coração de cada um.
Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ninguém sofreu a morte, ninguém sofreu a cruz, ninguém deu sangue pelo Evangelho até agora. Então, aqui nessa passagem do capítulo 12 de Hebreus, versículo 4 em diante, que nós começamos a falar agora da nossa parte, que as provações revelam o amor de Deus, que às vezes as correções de Deus para nós é motivo de disciplina, é motivo de ensinamento, é motivo de correção. Então nós não sofremos, ninguém aqui sofreu até o sangue, como a Bíblia está dizendo. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quem deu sangue aqui pelo Evangelho? Quem sofreu alguma coisa aqui pelo Evangelho? Estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Este ensinamento é para nós, que nós estamos diante de uma obra grandiosíssima, a obra que Deus nos deu para fazer. E nós precisamos saber o que é que nós estamos sofrendo pelo Evangelho. Jesus se fez homem, nasceu, viveu, sofreu, enfrentou a morte e venceu. Em quais dessas partes nós estamos inseridos? Nós apenas vivemos, nascemos e vivemos. Sofremos até quanto? Enfrentamos a morte? Nunca. Mas temos garantia de vencer, pelos méritos de Cristo Jesus. A nossa parte, o que estamos fazendo em troca dessa obra maravilhosa que Jesus fez por nós? O que é que nós estamos oferecendo a Deus em troca daquilo que Ele nos deu, do seu amor através de Jesus Cristo? O que é que nós estamos pensando? Será que nós estamos dando alguma coisa que nos é prejudicial à nossa vida? Não. Aqui eu pus uma pergunta: o que estamos fazendo em troca desta obra maravilhosa? Ora, como o versículo diz, na vossa luta você não deu nada ainda. Você sofreu. Você está na igreja, está sofrendo. Será que isso, os privilégios que nós temos hoje, as bênçãos que Deus nos dá, a saúde que Ele nos oferece, o trabalho, a nossa família, a nossa vida, a nossa congregação, os nossos irmãos, isto é sofrimento? São presentes de Deus, são dádivas, são bênçãos maravilhosas que nós recebemos. Então, que dor há em aguentar a nossa luta de trabalhar para Deus? Não há dor nenhuma, nós não sofremos dor nenhuma. Obreiros dos quais o mundo não é digno,
e obreiros que suportam a dor da luta. Suportar a dor da luta. Que dor nós suportamos pela luta? Nós não estamos sofrendo dores nenhuma. Eu acho que não. Hoje em dia é muito mais fácil trabalhar do que aqueles mártires do primeiro século que morriam pela causa. E ainda muita gente acha difícil o trabalho de ser cristão, acha pesado, acha trabalhoso, acha penoso e ainda não sofreu nada por isso. Muitos que começaram a carreira como evangelistas, como missionários da igreja, pelo menos aqui no Brasil, hoje nós vemos que muitos deles desistiram pelo meio do caminho. Muitos deles abandonaram a Cristo, muitos deles abandonaram as congregações, muitos deles hoje não estão mais no rebanho de Deus, porque não suportaram a dor da luta. Muitos nem fazem, nem ajudam a fazer. Qualquer obstáculo é motivo de desânimo. Qualquer barreira é motivo de fraqueza espiritual. Qualquer dificuldade que se aparece à frente, para. Qualquer tropeço que se aparece à frente, tropeça, cai e ali fica. Muitos dos obreiros que nós conhecemos no passado, hoje não estão mais conosco, porque não suportaram a dor da luta. E a luta não era tão difícil assim. Para que nós possamos realmente saber o que Deus quer de nós, o que Ele nos oferece, o que Ele nos dá e o que Ele quer de nós, nós devemos olhar para Cristo, que foi o nosso exemplo. Ele morreu na cruz e está nos acompanhando nos dias de hoje. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de que nós possamos trabalhar como Ele quer. O que é a correção que fala aqui na Bíblia? O que é a correção? É qualidade do que é correto. Deus quer homens corretos. É qualidade do que é exato. Deus quer homens certos para o lugar certo. Esperamos que nós estejamos no lugar certo. Correção para quê? Para algo incorruptível, irrepreensível. E a Bíblia cansa de falar isso em várias passagens. Homens íntegros, honestos, dignos de Deus, indignos para o mundo, ou dos quais o mundo não é digno. Que nós possamos pensar nesta disciplina de Deus. Muitos não gostam da disciplina de Deus, que às vezes a disciplina de Deus ela é pesada realmente, mas não é a luta que dá a dor em nós. É a disciplina de Deus que dói às vezes em nós. Deus nos corrige e às vezes isso aí vai fundo na nossa carne. Nós sofremos muito pela disciplina que Deus está nos impondo. Mas isso não é dor da luta, porque se nós estivermos na luta verdadeira que Deus quer, nós não vamos sofrer essa dor. Deus quer nos corrigir. E a Bíblia fala que a correção ninguém gosta. Ninguém gosta de ser corrigido. À primeira vista, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado de errado. Mas depois, analisando, pensando bem, reconhece que realmente, se Deus está nos corrigindo, é porque nós merecemos. A Bíblia diz, no versículo 13, fazei caminhos retos. Quer dizer, corrija-se primeiro para corrigir os outros. Para que, a passagem diz, fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Muitos em nossas congregações são mancos espiritualmente, estão fazendo coisas que não devem. E para que nós possamos corrigir essas pessoas, para que não se extravie de vez, para que não morra espiritualmente,
antes seja curado, nós também devemos nos corrigir primeiro. Depois, nós podemos dar esse exemplo. Obreiros dos quais o mundo não é digno, mas nós podemos dar graças a Deus porque nós estamos em meio a homens dos quais Deus é digno, Deus merece, porque dignidade é merecimento. Deus é digno, Ele merece o nosso trabalho. Se nós fizermos com o coração o que Ele nos manda fazer, nós certamente estaremos aptos a suportar a dor da luta. Que Deus nos abençoe e Deus seja louvado nesta tarde. Amém.